Vamos lá para o segundo ponto em relação à valorização e à legitimidade da educação física na escola. Isso é uma problemática? Não, mas aí existem pontos que trazem problemáticas que a gente precisa tratar quando a gente vai conversar sobre a educação física na escola. Primeiro, em relação aos aspectos legais, né? Quando a disciplina da educação física, e aí eu vou trazer principalmente a última LDB, que é a 9.394 de 1996, que aí ela traz a educação física como atividade. E depois há uma emenda que traz a educação física como um componente curricular obrigatório. E esse componente curricular obrigatório traz uma importância para a nossa área de valorizá-la. No entanto, existe uma lei, que é a Lei 10.793 de 2003, que ela traz algumas situações de dispensa dos alunos na aula. E aí cabe algumas discussões aqui em relação a essas dispensas. Porque num olhar muito rápido, a gente consegue observar o quanto há a desvalorização e uma ideia equivocada da disciplina da educação física, visto como meramente uma atividade ou uma aula prática sem que haja a relação teoria e prática, que a gente vai tratar também um pouquinho mais na frente. Então, em relação aos aspectos legais, a gente tem aí uma visão reducionista do que deveria ser ou do que é a educação física enquanto disciplina na escola. Então, ao invés de legitimar, ao invés de valorizar a educação física, muitas vezes a gente encontra na lei brechas ou aspectos que fazem com que o aluno ele seja dispensado da aula de educação física. E muitas vezes são aqueles alunos que muito precisam, né, desse momento, desse conhecimento, dessa vivência da educação física. E um outro ponto que eu trago aqui é em relação à legitimidade da educação física, a relação legalidade e legitimidade. Então, a educação física é uma disciplina curricular que está na lei, né, que ela é amparada pela lei, pela LDB, que é a lei maior da educação no Brasil. No entanto, a gente precisa trabalhar mais para legitimar a educação física no chão da escola, porque está no papel, está numa lei, não quer dizer que ela vai ser valorizada, que ela vai ser legitimada enquanto uma disciplina na escola. E aí, por isso que eu trago o link aqui para a relação das práticas inovadoras da atuação docente. Uma vez que quando a gente tem uma atuação compromissada, com competência, com qualidade, a gente consegue legitimar e valorizar a educação física enquanto componente na escola. Terceiro ponto que eu trago aqui, que já foi falado de certa forma, é em relação à cultura do rola-bola, né? Aquele professor que não dá aula, é o que alguns autores chamam de desinvestimento pedagógico. E, infelizmente, isso tem diminuído, sim, mas, infelizmente, a gente ainda encontra, muitas vezes, professores que atuam dessa forma. E isso é um fator que faz com que a gente não tenha uma valorização enquanto área, né? Infelizmente, a gente acaba sendo mal visto por conta da atuação de alguns profissionais que atuam dessa forma. Em relação à cultura do rola-bola, eu trago também a questão do ensino dos esportes, né? O conteúdo esporte ele é um conteúdo importantíssimo. O esporte é um fenômeno grandioso que está entre os conteúdos, as unidades temáticas da educação física, mas não é único. Durante muito tempo, o esporte ele foi conteúdo único, né, na educação física, mas a gente sabe que hoje em dia não deve ser mais assim. Então, traz aquela situação lá do esporte na escola, e o esporte da escola, o qual a gente já conversou, e da importância da gente ter um trato pedagógico desse conteúdo na escola, para a gente não acabar repetindo, né, situações do esporte, do fenômeno extraescolar para dentro da escola, e sim ter um olhar crítico sobre esse conteúdo ao tratá-lo na escola. E sempre pensando na participação e na inclusão de todos, e não só daqueles mais habilidosos, mais aptos, ou os que sabem jogar, ou os que gostam de jogar. A gente precisa entender muito bem, e isso é uma problemática na educação física muito séria, de entender que a educação física, a gente vai vivenciar as práticas corporais, e aquela ideia e aí eu já vou entrar na relação teoria e prática, que a educação física, a gente precisa saber sobre o fazer, né? O saber fazer e o saber sobre esse fazer. Então não adianta só
saber jogar determinado jogo, a gente precisa entender e saber sobre aquele jogo, aquele esporte, aquela prática corporal de uma maneira geral, né? E ainda em relação à teoria e prática, muitos desses professores que trabalham na cultura do rola-bola ou que não dão aula, ou que vivem num desinvestimento pedagógico, eles não conseguem entender a relação teoria e prática da educação física e acabam reduzindo a nossa disciplina meramente a uma atividade prática, sem um fim, sem uma questão pedagógica que a gente sabe que a nossa disciplina tem.